Se levardes em conta, Senhor, nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. 28º domingo do tempo comum. Hoje é dia 13 de outubro, mês do Rosário. Hoje a igreja lembra a Beata Alexandrina Maria da Costa. Beata Alexandrina Maria da Costa, 13 de outubro. Ontem foi dia de Nossa Senhora Aparecida. Tivemos uma grandiosa festa lá na localidade do Caminho do Meio, uma festa muito bonita. Bastante gente prestigiando, Foi uma alegria muito grande para toda a paróquia poder comemorar Nossa Senhora Aparecida. E hoje tem a festa na comunidade do Ponto Chique, também em honra a Nossa Senhora Aparecida. Está agora acontecendo o almoço lá. Quem não foi, aproveite, dá uma corridinha lá, mas fique escutando o programa no seu rádio. Programa Minutos do Evangelho, uma realização da Pastoral da Comunicação, a PASCOM, aqui da Paróquia Santo Berto. Muita alegria que a gente traz esse programa já por 3 anos aqui na Rádio Comunitária, aos ouvintes aí de toda a Rádio Comunitária, de toda a nossa cidade, toda a nossa paróquia, que ouve aí o programa Minutos do Evangelho já ao longo desses 3 anos. E agora também a gente já há mais de um ano está na Rádio Belos Vales também, 89.9 FM, mais de um ano não, mas quase um ano ali já também, Vamos fazer então a nossa introdução ao programa deste domingo, trazendo uma mensagem da liturgia deste dia, 28º domingo do tempo comum. A liturgia sempre nos revela as condições para seguir Jesus, é verdade, Acolher sua palavra e fazer as escolhas com discernimento. O valor maior a ser cultivado pelos que seguem Jesus é a sabedoria, e não a busca de riquezas. Por ser bom, Deus nos ensina que o apego às riquezas não combina com os valores do seu reino. Como irmãos, discípulos do Senhor, escolhamos o caminho da caridade e da solidariedade para com as pessoas mais necessitadas, seja necessitadas materialmente ou espiritualmente. Muitos necessitados espiritualmente existem no mundo de hoje. Então nós temos a missão de ser caridosos com eles. Para outubro, o Papa Francisco nos pede que rezemos por uma missão comum. E vamos rezar então a pedido do Papa Francisco. Rezemos para que a Igreja continue a apoiar de todas as formas um modo de vida sinodal sob o signo da corresponsabilidade, promovendo a participação, a comunhão e a missão partilhada entre sacerdotes, religiosos e leigos. Pedimos também ao Senhor que faça o nosso clero entender o que é essa mensagem sinodal. Não é uma mensagem de alteração da doutrina da Igreja, e sim é uma mensagem de se sair à missão e ser missionário, transmitindo a verdadeira doutrina da Igreja para todos os povos. Isso é um caminho sinodal. E neste domingo, o programa Minutos do Evangelho traz aí uma programação vasta, São mais de 1h30 de programa, entre os quadros, os blocos, mais as músicas. Então a gente chega a 1h30, quase 2 horas de programa neste domingo, aqui na 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. Então nós temos, no primeiro momento, já depois dessa introdução, o nosso quadro Momento com Maria. E hoje o quadro traz Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A sua data foi ontem, E então a gente vai falar um pouquinho da história de Nossa Senhora Aparecida, Bem resumidamente, quero apenas lembrar, Padre Rafael, no novenário a Nossa Senhora Aparecida, aqui no Ponto Chique, todo dia ele falou um pouco da história de Nossa Senhora Aparecida. Então foi muito bonito. Quem participou sabe do que eu estou falando, Foi muito bonito mesmo, Ele relatar todo dia um pouco
da história de Nossa Senhora Aparecida, que na verdade é uma história muito bonita, está enraizada no povo brasileiro. Os santos da Santa Igreja Católica desta última semana, né, desde segunda-feira até o dia de hoje. Vamos falar também e vamos trazer o Evangelho de São Marcos, né, um Evangelho de hoje muito bonito. Eu tirei um pequeno versículo do Evangelho de hoje, onde Cristo diz assim: só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Nosso Senhor falando no Evangelho de hoje. Quadro com a palavra igreja, temos 3 blocos, né? Primeiro bloco é o Eduardo Adolfo Flores, ministro da nossa Igreja Matriz Santo Roberto, né? Ele vem trazer uma mensagem da liturgia desta semana. Em segundo bloco, é a Jennifer Nunes Ancini, que traz o efeito jovem, né? Uma mensagem aí para o jovem, também uma mensagem muito bonita, de esperança, de amor, de paz, para todos os nossos jovens aqui da paróquia. E encerra o quadro, o bloco do Christopher Makiyama, né, que ele é coordenador de ministro aqui da nossa matriz também, e é também catequista ali na Igreja Matriz, e ele está fazendo já, se eu não me engano, esse domingo é o 12º episódio, ou 13º episódio, não sei bem, né, do Professio Fidei, né, um quadro que vem trazer a nossa profissão de fé, que é o credo apostólico, né? O credo que é o resumo de toda a fé católica. E ele está todo domingo trazendo um pouco, uma explicação, uma mensagem, uma catequese do credo apostólico. Então hoje, no quadro com a palavra a igreja. Vamos também trazer os compromissos da nossa paróquia, a agenda para a próxima semana. Vai ter música, vai ter reflexão, vai ter conhecimento da fé, da tradição e do magistério da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E no final do programa, o Padre Rafael encerra para nós, dando uma bênção muito especial para todos os ouvintes do programa Minutos do Evangelho. Fiquem conosco, o programa está apenas no seu começo. Um momento com Maria. E o momento com Maria de hoje a gente vem falar uma devoção muito importante para todo brasileiro, que é a devoção a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, né? Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, dia dela, 12 de outubro, né? Feriado nacional. Nossa Senhora, né, da Conceição Aparecida, ela é popularmente chamada de Nossa Senhora Aparecida, né? É a padroeira do nosso querido Brasil e venerada por toda a igreja, né? Ela é representada por uma pequena imagem de terracota, que é uma imagem, na verdade, da Imaculada Conceição, e atualmente está na Catedral da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, né? A imagem original está lá, né? Eu tive o prazer de ver quando estive em Aparecida, né? Na Basílica, né? Ela está lá num local reservado, né? Então ela fica em exposição, num lugar que ninguém pode chegar, porque já quebraram ela uma vez, né? Sofreu um atentado, né? E foi totalmente restaurada, né? Já falei, né, que a sua festa é 12 de outubro, né? Feriado nacional, desde 1980, quando o Papa João Paulo II consagrou a Basílica, que é o 4º santuário mariano mais visitado do mundo, né? E é capaz de abrigar até 30 mil fiéis. É realmente muito grande, né? Falar do achado desta imagem, né, de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, né? Lembrando sempre que essa devoção à Imaculada Conceição, ela era muito forte em Portugal, já era na época do descobrimento, né, anterior até ao descobrimento do Brasil, e foi trazida para cá pelos portugueses, né, onde eles trouxeram muitas dessas imagens de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, né. Há 2 fontes sobre o achado da imagem, que se encontram no arquivo da Cúria Metropolitana de Aparecida. A história é registrada pelos padres José Alves Vilela, em 1743, e João de Moraes e Aguiar, em 1757. Esse está no primeiro livro do tombo da paróquia de Santo Antônio de Guaratinguetá. Segundo os relatos, a aparição da imagem ocorreu na segunda quinzena de outubro de 1717.
quando Pedro Miguel de Almeida, Portugal e Vasconcelos, conde de Assumar e governante da capitania de São Paulo em Minas Gerais, estava de passagem pela cidade, no Vale do Paraíba, durante uma viagem a Vila Rica. O povo da cidade de Guaratinguetá decidiu fazer uma festa em homenagem à presença de Dom Pedro de Almeida, e apesar de não ser temporada de pesca, os pescadores lançaram seus barcos no rio Paraíba, com a intenção de oferecerem peixes ao conde. Havia uma versão também que diz que o conde exigiu peixes no banquete, que ele queria, que tinha que ser do rio Paraíba. Os pescadores Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso rezaram para a Virgem Maria e pediram a ajuda de Deus. Após várias tentativas infrutíferas, não conseguiam pescar nada, desceram o curso do rio até chegarem ao porto de Itaguaçu. Afinal, eles queriam oferecer os peixes ao governante ali. Eles já estavam a desistir da pescaria quando João Alves jogou a sua rede novamente. Em vez de peixes, apanhou o corpo de uma imagem da Virgem Maria. O corpo estava sem a cabeça. Ao lançar a rede novamente, apanhou a cabeça da imagem, que foi envolvida em um lenço. Após serem recuperadas as duas partes da imagem, a figura da Virgem Aparecida teria ficado tão pesada que eles não conseguiam mais movê-la. A partir daquele momento, os 3 pescadores apanharam tantos peixes que viram forçados a retornar ao porto, uma vez que o volume da pesca ameaçava afundar as embarcações. Essa foi a primeira intercessão atribuída a Nossa Senhora Aparecida. Então, é muito bonita essa história do encontro da imagem de Nossa Senhora, que estava no rio Paraíba. E o interessante é que depois de encontrar, até encontrar a imagem, eles não tinham conseguido pescar nada, E depois de encontrar a imagem, a pesca foi milagrosa, de fato. Aí a gente fala também da coroa de ouro que Nossa Senhora tem na cabeça, a coroa de ouro e o manto azul, a história disso aí. Em 6 de novembro de 1888, a princesa Isabel visitou pela segunda vez já, a Basílica Antiga, a primeira Basílica, e ofertou à santa, em pagamento de uma promessa, feita em sua primeira visita em 8 de dezembro de 1868. Ela deu uma coroa de ouro cravejada de diamantes e de rubis, juntamente com um manto azul ricamente ornado. Então, oferecimento da princesa Isabel, que também foi agraciada com graças de Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida, padroeira do Brasil, que tem nos protegido durante todos esses anos, desde o encontro da imagem, 1717. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 7 a 13 de outubro, ano Domini 2024. Vamos começar falando de segunda-feira, 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário, padroeira da paróquia Nossa Senhora do Rosário, de Presidente Getúlio, nossa vizinha aqui, pertinho. O Santo Rosário foi sendo transformado com o decorrer dos anos. Porém, no ano de 1214, a Santa Igreja o estabeleceu na forma e método que hoje é usado. Antes, as Ave-Marias não eram como agora, nem mesmo os mistérios contemplados entre outros ingredientes da oração. Sua origem se deu com a revelação divina de Nossa Senhora do Rosário a São Domingos de Gusmão, fundador dos dominicanos. Por meio das citações referidas ao bem-aventurado Alano de la Roche, em seu livro De Dignate Psalteri, São Luís Maria Grignon de Montfort relata a origem do Rosário. Em 1573, o Papa Gregório XIII tornou a festa mariana obrigatória para a Diocese de Roma e para as confrarias do Santo Rosário, sob o título de Santíssimo Rosário da Bem-aventurada Virgem Maria. Em 1716, o Papa Clemente XI inscreveu a festa no calendário romano, estendendo-se para toda a Igreja.
A celebração ocorria em datas diferentes, conforme os costumes locais de cada localidade. O Papa Leão XIII inscreveu a invocação Rainha do Sacratíssimo Rosário na ladainha lauretana em 10 de dezembro de 1883. Em 1913, o Papa Pio X fixou a data da celebração da festa em 7 de outubro, o grande Papa Pio X. Terça-feira, 8 de outubro, dia de Santa Pelágia, uma grande santa da nossa igreja. Ela era uma jovem de 15 anos que, no princípio da perseguição do imperador Diocleciano, grande e terrível imperador romano, no ano de 302, testemunhou de modo muito esquisito sua fidelidade a Cristo. Preferiu morrer por amor a Cristo do que entregar a sua virgindade. Por isso, a igreja reconhece e louva seu heroísmo. Quando os soldados do imperador foram à sua casa para levá-la ao tribunal, que certamente a condenaria porque ela era católica, Pelágia recebeu-os bem, e quando se propuseram levá-la dando voz de prisão, pediu-lhes permissão para que fosse trocar de roupa. Dado o consentimento pelo chefe da escolta, Pelágia dirigiu-se ao quarto e, desejosa de escapar dos ultrajes que a esperavam, infalíveis, e a temer pela sua própria virgindade, que ela tinha consagrado a Deus, não titubeou, subiu ao mais alto da casa em que vivia, em Antioquia, e de lá atirou-se ao chão, falecendo quase que instantaneamente. Pergunta-se, cometera suicídio? Por isso, uma forma esquisita, que a gente falou no início? Bom, não, pois isso seria tirar a própria vida por desgosto, por perda de sentido na vida, ou qualquer outro motivo, que leva a pessoa a se suicidar-se de forma depressiva ou coisa assim. Na verdade, ela preferiu morrer do que cometer um pecado. Por isso, ela é uma mártir. Lembremos de São Domingos Sávio, antes morrer do que pecar. Muito bonita a história de Santa Pelágia. Na quarta-feira, 9 de outubro, dia de São Dionísio, mais um grande santo da nossa igreja, com uma história bem interessante. São Dionísio, de origem italiana, era um jovem missionário enviado pelo Papa Fabiano para evangelizar a antiga Gália do Norte, em meados do ano de 250, portanto no século III, e a Gália era a França, a atual França. São Dionísio fundou a primeira comunidade católica em Lutécia, atual Paris, sendo eleito seu primeiro bispo. O sucesso de sua missão, porém, começou a incomodar os magos gauleses e também os romanos, fiéis ao imperador Valeriano, um grande tirano também, Esse Valeriano perseguia duramente os católicos. Os gauleses acusaram-no de bruxaria e práticas maléficas, e os romanos prenderam-no porque São Dionísio não reconhecia o imperador como um deus. Forçado a negar a fé em Jesus Cristo, São Dionísio preferiu morrer. Ele foi decapitado. E conta a tradição da Santa Igreja que ele pegou a sua própria cabeça, depois de decapitado, e carregou até o local do seu sepultamento. Hoje, a Basílica de Saint-Denis. Interessante, Ele pegou o corpo dele, pegou a cabeça e levou até o local do seu sepultamento. Hoje é a Basílica de Saint-Denis. Quinta-feira, 10 de outubro, dia de São Daniel Comboni. São Daniel Comboni nasceu em Limone, na Itália, em 1831, único sobrevivente de 8 irmãos. Aos 10 anos, ingressou no internato de Verona. Quando tinha 17 anos, ouvindo contar as vicissitudes dos missionários na África, decidiu dedicar sua vida à evangelização dos africanos. Em 1854, foi ordenado sacerdote, aos 23 anos de idade, depois de uma cuidadosa preparação, estudando árabe, medicina, música, ele partiu para a África em 1857. Estando lá, impressionou-se com a terrível situação dos escravos. A prática do tráfico de escravos estava de tal maneira arraigada que no Egito e no Sudão, o único local onde os escravos encontravam asilo eram as missões de Daniel Comboni.
Fundou em 1867 o Instituto para as Missões na África, que deu lugar ao que hoje são os missionários cambonianos. As comunidades que fundou seguem o modelo das reduções jesuítas na América Latina, jesuítas, né? Em 1877, ele foi ordenado bispo da África Central e, logo a seguir, ordenou a sacerdote um antigo escravo, primeiro padre africano daquele lugar, quando na Europa alguns ainda negavam ao africano a evidência de ser uma pessoa. Morreu aos 50 anos, bem novo, né? A 10 de outubro de 1881, no meio dessa gente que ele tanto amou lá na África. Sexta-feira, 11 de outubro, Santo Alexandre Sauli, aos 17 anos, pediu para ingressar nos clérigos regulares de São Paulo, chamados Barnabitas, por residirem na igreja milanesa de São Barnabé. Ordenado sacerdote, tornou-se mestre e formador de Barnabitas, chamados a ser homens de cruz e do livro, de fé e cultura intimamente unidas, tanto no século XVI como no século XX. Alessandro Sauli, nesta obra, é um homem tão protagonista que com apenas 34 anos já o fazem superior geral. Por 20 anos, a Córcega teve um pai e um professor nele, e ele morreria ali. Ele obedece mesmo que tanto trabalho já o tenha esgotado. No entanto, ele empreende imediatamente a visita pastoral. Não para de carregar a cruz, até que um mínimo de força ainda o sustente. O último dia chega para ele, na doce paisagem outonal do sul do Piemonte, em Colosso de Asti, onde aceita a hospitalidade do senhor local, mas não nos salões nobres, pois ele fica no andar térreo com os trabalhadores, perto da recepção. E aqui, com as primeiras brumas nas colinas, morre o apóstolo da Córcega. 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Sábado, 12 de outubro, a rainha e padroeira do Brasil. Na manhã de 12 de outubro de 1717, 3 pescadores lançaram seus barcos no rio Paraíba, que escorria até a sua cidade. Eles tinham sido encarregados de trazer peixes para o banquete, que se realizaria no dia seguinte, na cidade de Guaratinguetá. Foi pela ordem do conde Assumar, Dom Pedro de Almeida, Portugal, governante da capitania de São Paulo e Minas Gerais, a exigência dos peixes do rio Paraíba. Os 3 pescadores, Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso, pareciam não ter sorte naquela manhã. Em 1929, no encerramento do Congresso Mariano, Nossa Senhora Aparecida foi proclamada Rainha do Brasil, sob a invocação de Aparecida. Em 31 de maio de 1931, a imagem Aparecida foi levada ao Rio de Janeiro, para que diante dela, Nossa Senhora Aparecida recebesse as homenagens oficiais de toda a nação, estando presente também o presidente da República na época, Getúlio Vargas. Nossa Senhora Aparecida foi aclamada, então, por todos como rainha e padroeira do Brasil. Em 1958, a cidade da Aparecida foi elevada a arcebispado, sendo seu primeiro arcebispo o cardeal Mota. Em 1967, Aparecida recebeu a Rosa de Ouro enviada pelo Papa Paulo VI. Né? Lembremos, né? A imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada em 2 pedaços, né? No rio Paraíba. E hoje, domingo, dia da Beata Alexandrina Maria da Costa, 13 de outubro. Alexandrina Maria da Costa nasceu em Balazar, Póvoa de Varzim, Arquidiocese de Braga, no dia 30 de março de 1904. Em Balazar, morava com a mãe e a irmã, na localidade do Calvário, onde irá permanecer até sua morte. Aos 14 anos, aconteceu um fato que seria decisivo para a sua vida. Era Sábado Santo de 1918. E neste dia, ela, a irmã de Olinda e mais uma mocinha aprendiz estavam a trabalhar de costura, quando perceberam que 3 homens tentavam entrar na sala onde se encontravam, embora estivessem fechadas. Os 3 homens forçaram as portas e conseguiram entrar. Alexandrina, para salvar a sua pureza ameaçada, não hesitou em atirar-se pela janela. Deu uma altura de 4 metros. Lembrou Santa Pelágia, né? As consequências foram terríveis, embora não imediatas. Só que Santa Pelágia morreu e ela aqui não morreu na hora, né? Em 1950, Alexandrina comemora os 25 anos da sua imobilidade. Ela ficou paralítica, tetraplégica.
Em 7 de janeiro de 1955, foi anunciado que este seria o ano da sua morte. No dia 12 de outubro, quis receber a unção dos enfermos. No dia 13 de outubro, aniversário da última aparição de Nossa Senhora de Fátima, ela foi ouvida exclamando: "Estou feliz porque vou para o céu." E às 7h30 da noite, ela faleceu. Então, Beata Alexandrina Maria da Costa seguiu o exemplo de Santa Pelágia, não entregando a sua virgindade. O homem é muito terrível mesmo, né? Então, 13 de outubro também a gente lembra, a última aparição de Nossa Senhora de Fátima. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana são do site católicocançãonova.com. A gente resume, bem resumidinho, para poder caber aqui no programa. Mas quem quiser e se interessar pela vida dos santos, se interessa, que é muito importante, pesquise sobre a vida deles, e vocês vão ver muita coisa interessante sobre os santos e tentar, de alguma forma, seguir alguns exemplos deles. Para encerrar o quadro de hoje, vamos ouvir o salmo da liturgia deste domingo, o Salmo 89. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria. Continuem conosco, pois logo trazemos o Evangelho de hoje. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Evangelho deste domingo está em Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo saído para se pôr a caminho, veio um homem correndo e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse-lhe: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu conheces os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraude, honra teu pai e tua mãe. Ele, respondendo, disse: Mestre, todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Jesus, pondo nele os olhos, mostrou-lhe afeto e disse-lhe: Uma coisa te falta. Vai, vende quanto tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas ele, entristecido por esta palavra, retirou-se desgostoso, porque tinha muitos bens. Jesus, olhando em roda, disse a seus discípulos: Quanto é difícil que entrem no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos assombravam-se das suas palavras. Mas Jesus de novo lhes disse: Meus filhos, quanto é difícil entrarem no reino de Deus os que confiam nas riquezas. Mais fácil é passar um camelo pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles, cada vez mais admirados, diziam uns para os outros: Quem pode logo salvar-se? Jesus, olhando para eles, disse: Para os homens isto é impossível, mas não para Deus, porque a Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: Eis que deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Na verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado a casa, os irmãos, as irmãs, o pai, a mãe, os filhos ou as terras por causa de mim e do Evangelho, que não receba o cêntuplo, mesmo nesta vida, em casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e terras, mesmo no meio das perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, e que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida.
Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir agora a reflexão deste evangelho, deste domingo. É muito bonito, por sinal. É muito bem colocado pelo evangelista Marcos. A gente já vai ver aqui o resuminho que está no rodapé da palavra de Deus, aqui embaixo, né? Do que fala do versículo 21 e do versículo 30. Vamos ver primeiro o versículo 21, né? Onde Jesus diz assim: Jesus, pondo nele os olhos, mostrou-lhe afeto e disse-lhe: uma coisa te falta. Vai, vende quanto tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. O que diz aqui na Bíblia? Devendo os discípulos sempre imitar e testemunhar a caridade e a humildade de Cristo, rejubila-se a Mãe Igreja por encontrar no seu seio muitos homens e mulheres que seguem mais de perto a aniquilação do Salvador e a manifestam mais claramente, abraçando a pobreza com a liberdade dos filhos de Deus e renunciando à vontade própria. Para seguir Jesus, a gente tem que renunciar à nossa própria vontade, porque a nossa própria vontade, a nossa vontade, ela não quer que nós fizemos isso, né? Não de modo integral. E o versículo 30 que diz assim: que não receba o cêntuplo mesmo nesta vida, em casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e terras, mesmo no meio das perseguições, e no século futuro a vida eterna. Quando Pedro, fala que ele e os outros deixaram tudo, para seguir Jesus. Olha o que diz a reflexão. Juntamente com o cêntuplo prometido pelo Mestre aos discípulos, o qual consiste, sobretudo, em alegrias espirituais e não materiais, pois é nesse sentido que devem ser entendidas essas promessas, Jesus menciona também as perseguições que nunca faltarão aos eleitos, até ao limiar da eternidade, até os dias de hoje, e para frente ainda, até a volta de Cristo haverá perseguição para a igreja. A perseguição é uma graça para os discípulos, visto que os torna mais semelhantes ao Mestre, E, na verdade, todos os discípulos do Senhor, todos os cristãos do início da igreja, todos os católicos no início da nossa Santa Igreja, foram, sim, perseguidos, e muitos, milhares deles deram a sua vida por Cristo, seguindo o exemplo do Mestre. Vamos ver o que diz a reflexão do dia a dia com o Evangelho, da editora Paulus. Bom, levado pelo entusiasmo, um homem corre atrás de Jesus, ajoelha-se diante dele e expressa seu profundo anseio. Qual é o melhor modo para crescer no caminho de Deus? Jesus aponta-lhe os deveres para com o próximo, coisa que o homem já observa. Chega-se ao momento crítico. Jesus lhe pede o que ele não está preparado para assumir, a religião da partilha. Vá, venda tudo o que você tem e dê aos pobres. Esfria, então, o entusiasmo e dá lugar à tristeza. O homem foi embora triste, porque tinha muitos bens. Se Deus era o seu Deus, o seu Deus era o dinheiro, e não Jesus. Os discípulos que viviam a experiência da pobreza, eles ficam assustados com as palavras de Jesus sobre o rico e a sua riqueza. Quem conseguirá salvar-se, então? Jesus, ciente da tendência humana de apegar-se aos bens materiais, remete a questão à esfera de Deus, para o qual tudo é possível. Possível, Até um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Tudo para Deus é possível. Mas a gente não deve entender aqui essa questão da riqueza como a riqueza somente material, Sim, a riqueza material também, ela corrompe o homem. Mas a gente tem que entender aqui isso mais como a riqueza espiritual, que nós devemos partilhar com os outros, A nossa riqueza espiritual. E vamos fazer a ponte, a ligação do Catecismo da nossa Santa Igreja com o Evangelho de São Marcos de hoje. Quarto, a gravidade do pecado. Pecado mortal, pecado venial. O pecado em si, que nos afasta de Deus, tanto quanto a riqueza. Então, muitas vezes, claro que a partir do momento que você usa a riqueza de forma pecadora, você se afasta de Deus e da salvação. Parágrafo 1854.
Os pecados devem ser julgados segundo a sua gravidade. A distinção entre pecado mortal e pecado venial, já perceptível na Escritura, impôs-se na tradição da Igreja. A experiência dos homens corrobora-a. 1855, vamos discorrendo sobre isso. O pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave à lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é o seu último fim, a sua bem-aventurança, preferindo-lhe um bem inferior. O pecado venial deixa subsistir a caridade, embora ofendendo-a e ferindo-a. Aí vem a questão da gente trocar Deus pela riqueza, né? Pelo bem material. E aí a gente incorre, sim, num pecado mortal. Parágrafo 1856. O pecado mortal, atacando em nós o princípio vital que é a caridade, torna necessária uma nova iniciativa da misericórdia de Deus e uma conversão do coração, que normalmente se realiza no quadro do sacramento da reconciliação, a confissão, né? Quando a vontade se deixa atrair por uma coisa de si contrária à caridade, a riqueza, pelo qual somos ordenados para o nosso fim último, o pecado, pelo seu próprio objeto, deve considerar-se mortal, quer seja contra o amor de Deus, como uma blasfêmia ou perjúrio, quer contra o amor ao próximo, como o homicídio ou adultério. Em contrapartida, quando a vontade do pecador por vezes se deixa levar para uma coisa que em si é desordenada, não sendo todavia contrária ao amor de Deus e do próximo, como uma palavra ociosa, um risco supérfluo, né? Tais pecados são veniais. Mais ou menos isso, né? Parágrafo 1858. Só que o pecado venial, se não for tratado, é como uma doença, um câncer, né? Ele corrói até levar ao pecado mortal e à destruição do homem. Parágrafo 1858. A matéria grave é precisada pelos 10 mandamentos, segundo a resposta que Jesus deu ao jovem rico no evangelho de hoje. Não mates, não cometas adultério, não furtes, não levantes falsos testemunhos, não cometas fraudes, honra pai e mãe. Bom, está ali hoje, né? A gravidade dos pecados é maior ou menor. Um homicídio é mais grave que um roubo. A qualidade das pessoas lesadas também entra em linha de conta. A violência cometida contra pessoas de família é, por sua natureza, mais grave que a exercida contra estranhos, com certeza, né? Com certeza, né? Ou daquele que tem a guarda legal, ou a guarda por superioridade, né? Enfim, existe uma série de pecados mortais aí, no meio desse entorno aí, na ofensa da lei de Deus dos 10 mandamentos. Parágrafo 1618. Cristo, ele é o centro de toda a vida cristã, sem dúvida. A união com ele prevalece sobre todas as outras, com certeza. Quer se trate de laços familiares, laços sociais, enfim, não importa. Desde o princípio da Igreja, houve homens e mulheres que renunciaram ao grande bem do matrimônio para seguirem o Cordeiro aonde quer que ele vá, para cuidarem das coisas do Senhor, para procurarem agradar-lhe, para saírem ao encontro do esposo que vem. O próprio Cristo convidou alguns a seguirem-no neste modo de vida e de que ele é o modelo, né? Jesus não formou família. Então, quando a gente fala que o padre deveria casar, devia ouvir isso aqui que diz no nosso catecismo, e aí estamos fazendo, com certeza, um pecado. Há eunucos que nasceram assim do seio materno, há os que foram feitos eunucos pelos homens, e há os que a si mesmo fizeram-se eunucos por amor do reino de Deus. Quem puder entender, entenda. E terminamos a reflexão de hoje. Vamos refletir bem sobre o tipo que estamos levando a nossa vida. Olá, meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Huberto de Bia. No último programa falamos sobre a importância das virtudes na vida do católico. Vamos
vamos ver o que Santo Agostinho fala a respeito das virtudes. A virtude não é outra coisa que o amor ao bem que se deve amar. Escolher este bem é a prudência. Não se deixar apartar dele por nenhum incômodo é a fortaleza. Por nenhuma ilusão é a temperança. Por nenhum sentimento de soberba é a justiça. Hoje nós vamos falar sobre a virtude da prudência. A prudência, como diz a Bíblia em Provérbios, capítulo 16, versículo 16, diz o seguinte: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Para nós desenvolvermos a prudência, nós precisamos de sabedoria. No mesmo livro de Provérbios, porém, capítulo 14, versículo 15, a passagem diz o seguinte: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Isto é importantíssimo para entendermos que a prudência vai ser um guia para as nossas decisões. O Catecismo da Igreja Católica deixa bem explícito a importância da prudência para nós tomarmos as decisões do dia a dia. No artigo 1806, o texto diz o seguinte: a prudência é a virtude que dispõe a razão prática a discernir, em qualquer circunstância, nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para realizá-lo. A partir do momento que nós vamos entendendo a importância da prudência, nós vamos interligando as outras virtudes que conversamos no programa anterior: da justiça, da temperança e da resiliência. A resiliência, nós também podemos falar de fortaleza. Vamos imaginar um mapa. Nós temos o início e aonde nós queremos chegar. O início, nosso ponto de partida, ou aonde nós iniciamos a peregrinação, é no nosso nascimento. E o ponto de chegada é o céu, pois a partir dali é que nós salvamos o que há de mais precioso na nossa vida, que é a alma. Para sairmos do ponto inicial até o ponto final, nós precisamos de um guia. E através da prudência, com a sabedoria que Deus nos oferece, que Deus nos dá, nós vamos trilhando esse caminho. Deus olha esse mapa de cima e Ele vê qual é o caminho correto que nós temos que trilhar. Porém, Ele nos dá o livre-arbítrio de escolher qual caminho seguir. Nós temos a prudência, que é uma virtude a qual Deus pode nos guiar. Se nós tivermos a sabedoria de escutar e entender o que Deus quer nos dizer, esta prudência vai levar neste mapa o nosso caminho ideal para chegarmos ao céu. Vamos rezar pedindo a Deus para que Ele aumente essa virtude da prudência com a sabedoria do caminho que Deus quer nos passar, para que Ele entre em nosso coração e podemos tomar as melhores decisões pautados no que Deus nos diz. No próximo programa vamos falar sobre a prudência de uma maneira diferente, um pouquinho mais profunda, para que talvez a gente consiga, de uma maneira simples, aumentar ainda mais essa virtude na nossa fé. Obrigado, amigos, e até o próximo programa. Salve Maria para você, jovem de todas as idades! Hoje convido vocês a refletir sobre uma figura que é um farol de esperança e fé, Nossa Senhora Aparecida. Ela não é apenas a padroeira do Brasil, mas também uma mãe amorosa que nos guia em uma jornada espiritual com muito carinho e devoção. É lembrada
em 12 de outubro. E a história de Nossa Senhora Aparecida começou lá, em 1717, quando 3 pescadores lançaram suas redes no rio Paraíba do Sul e encontraram a imagem de uma mulher negra. A partir deste momento, muitos milagres começaram a acontecer e a devoção de Nossa Senhora Aparecida se espalhou por todo o país. Este encontro é um convite para todos nós, um chamado para descobrir e reconhecer a presença de Deus em nossas vidas, mesmo nas pequenas coisas. O Papa Francisco, em suas mensagens, disse: Maria é mulher que nos mostra o caminho. Assim como os pescadores que descobriram a imagem, somos convidados a encontrar a presença de Deus em nosso cotidiano. A juventude muitas vezes se sente perdida em meio a tantas opções e pressões, mas Nossa Senhora Aparecida nos ensina que a verdadeira felicidade está em seguir o caminho do amor e da fé. Santo Antônio de Santana Galvão, o primeiro santo brasileiro, afirmou: a virtude é o verdadeiro caminho para a felicidade. Ao olharmos para a vida de Maria, vemos que ela viveu as virtudes da fé, esperança e caridade. Ela nos ensina que em momentos de dificuldade devemos confiar em Deus. Assim como ela disse sim ao chamado divino, também somos chamados a responder com coragem às missões que Deus nos dá. São João Paulo II também falou sobre a importância de Maria na vida dos jovens. Ela é o modelo da juventude. A juventude deve ser vivida com entusiasmo e idealismo, sempre voltada para a busca do bem. Maria nos inspira a viver uma fé autêntica e a lutar por um mundo melhor, baseado nos valores do Evangelho. Quando olhamos para Nossa Senhora Aparecida, não vemos apenas uma imagem, mas uma mãe que nos acolhe. Em momento de dúvida ou tristeza, podemos nos voltar a ela e encontrar consolo e orientação. A história de Nossa Senhora Aparecida é um testemunho da força da fé popular que une pessoas de diferentes origens em um só coração. Em nossa jornada é importante lembrarmos que a devoção a Nossa Senhora não é um ato isolado, mas um convite à comunhão. Como disse Santa Teresa do Menino Jesus, a santidade consiste em fazer o que se deve, quando se deve e como se deve. A vida de Maria é um exemplo perfeito disso. Ela cumpriu sua missão com amor e dedicação, e nós também somos chamados a fazer o mesmo no nosso dia a dia. Por fim, jovens, não subestimem o poder da oração. Através dela, podemos nos conectar com Deus e com Nossa Senhora. O Papa Francisco nos lembra que a oração é o tesouro que Deus nos deu. Ao rezar o terço e pedir a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, somos fortalecidos na fé e encontramos paz em meio a tempestades da vida. Que a luz de Nossa Senhora Aparecida ilumine o caminho de cada um de vocês. Que ela os guie na busca por seus sonhos e ideais, sempre lembrando que com Deus tudo é possível. Sigamos o exemplo de Maria, vivendo com amor, fé e esperança, e sejamos testemunhas do Evangelho em nossos lares, escolas e comunidade. Até a próxima! Paz e bem! Olá a todos, eu me chamo Christopher,
Sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Berta e venho como catequista dar continuidade a esse quadro maravilhoso Professium Fidei, que vem do latim profissão de fé. Bom, vimos o segundo artigo do Credo Apostólico, Et in Iesum Christum Filio eius unigenitum Dominum Nostrum, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Pois bem, falamos muito sobre a nossa natureza decaída que vem do pecado original. O pecado entrou no mundo por meio de um homem, Adão. Mas o pecado foi retirado, vamos dizer assim, foi remido, perdoado, retirado do mundo por meio de um outro homem, um Deus que se fez homem, um homem de duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, obviamente nosso Senhor Jesus Cristo. Mas sabemos que ele existia muito antes de se fazer carne, pois ele é o Filho unigênito de Deus. Então ele foi gerado por Deus, gerado pelo Pai, antes do tempo, na eternidade, né? Sempre existiu. Portanto, mas esse conceito de Pai, Filho e Espírito Santo, a gente aprendeu a partir do próprio Jesus Cristo, a partir do Filho, que nós desvendamos esse mistério. Embora no livro de Gênesis existe até pequenos elementos que diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança nossa, né? Já remete a mais de uma pessoa, que é a Trindade, só que ainda assim não se tinha conhecimento. Abraão, quando viu os 3 anjos, mas ele se referia aos 3 anjos como se fosse uma entidade só. Então pressupõe-se que Abraão já conhecia o mistério da Trindade, mas pouco se falava, não se usava o termo Trindade para começar a conversa. Isso só foi revelado a partir de Nosso Senhor, pois a vinda de Nosso Senhor é a plenitude dos tempos. Então tudo passou a ser entendido com clareza a partir da vinda de Jesus Cristo. Portanto, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso guia. Então, assim como nós permanecemos à deriva do pecado, ao jugo de Satanás até a sua vinda, ele agora é o nosso Senhor, que nos guia de volta até o paraíso, até a eternidade, né? Portanto, devemos considerá-lo como a palavra que nos nutre. Recebemos, afinal de contas, Jesus Cristo de 2 maneiras. Uma delas, que é a mais importante, é a Eucaristia, que se faz corpo e sangue e habita em nós no momento da comunhão. Mas a segunda é a palavra dele, é o que ele prega nos evangelhos, a liturgia, né? Então, devemos, nessa palavra, que é o próprio Deus, devemos ouvir a palavra com prazer e com amor. Devemos acreditar na palavra de Deus para que ela habite em nós, faça de nós morada. Devemos meditar a palavra de Deus em nosso coração para que ela permaneça e nos livre do pecado, de fato nos guie. E fazendo-nos bem, nos guiando e nos livrando do pecado, o 4º passo, pregar a palavra, propagar ela. Afinal de contas, é muito inerente à alma do homem, do ser humano, quando algo de bom resolve a vida dele, por exemplo, um remédio, um chá ou qualquer coisa que você faz, que faz bem para você, você tem vontade de passar isso adiante. Eu tomei um chá de tal coisa para diabetes, sei lá, isso me faz bem, toma também, vai funcionar para ti. A gente tem isso vem da nossa alma, porque a nossa alma, ela foi feita para glorificar a Deus, portanto, para fazer o bem. Então, a mesma coisa a gente tem que fazer com a palavra de Deus, propagar a palavra de Deus. Depois de meditada e surtir efeito em nossa alma, a gente propaga ela. E 5º e último passo, devemos pôr em prática, agindo de acordo, né? Sendo homens bons e honestos, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina no nosso coração, nós devemos agir, né? E esses 5 passos, eles foram feitos perfeitamente por uma pessoa muito importante para a nossa igreja. Ora, Maria Santíssima, a Virgem Maria, foi a que mais realizou esses passos com perfeição. Afinal, ela ouviu a anunciação e queria dar luz ao Salvador do mundo, e ela consentiu pela fé que se sirva de mim, né?
eis a tua serva, como ela diz, né? E ela carregou Nosso Senhor em seu ventre, originando, criando, né, o corpo de Cristo na sua gestação. E finalmente ela deu à luz, então ela trouxe o Salvador do mundo. Assim como nós devemos propagar para o mundo a palavra, ela trouxe o Salvador do mundo. E ela o nutriu e amamentou durante a sua infância, criou dele. Então devemos agir conforme a palavra, cuidando da palavra, cuidando com o nosso agir que seja de acordo com a palavra de Deus. Portanto, sigamos o exemplo de Maria nessa propagação, conservação e reflexão da palavra de Deus. Eu desejo a todos um bom domingo, uma ótima semana. Pacem Domini omnibus, a paz do Senhor para todos. Amém. Minha saudação a você que nos acompanha através da Pastoral da Comunicação da nossa paróquia Santo Huberto de Birama. Eu, Padre Rafael, administrador paroquial da nossa paróquia, venho através desse momento te convidar a nos ajudar na divulgação do casamento comunitário que acontecerá no dia 23 de novembro, aqui em nossa matriz, às 16 horas. O casamento está sendo feito em conjunto com a parceria junto ao Cartório de Registro Civil, aqui da nossa cidade de Birama, e agradeço muito a senhora Stephanie, responsável pelo cartório, por estar conosco nesta obra tão bonita, que ela também empreende junto à igreja para que as pessoas possam regularizar sua situação civil com relação ao casamento e também a sua situação religiosa junto ao sacramento do Sagrado Matrimônio. Por isso, meus queridos, queremos convidar vocês, aqueles que desejarem, aqueles que precisarem, a procurar a Secretaria Paroquial durante a semana. O cartório também possui as informações próprias daquilo que é cível para podermos realizar o casamento. As partes todas das taxas, tanto de igreja como de cartório, dos processos, serão todas retiradas e assim o casamento será uma oportunidade muito boa para nós podermos nos unir a Deus pelo sacramento e regularizarmos também nossa situação civil junto à união. Assim, meus queridos, que Deus proteja cada um de vocês. Fica aqui nosso convite especial. A secretaria está aberta toda semana e aqui na igreja o processo está aberto até o dia 23 de outubro, quando então encerramos as inscrições para já fazer a preparação próxima da cerimônia e também teremos o curso de noivos e também, meus queridos, faremos um bolo no dia com os noivos. Será uma cerimônia muito bonita, preparada com todo o carinho pela nossa comunidade. Os noivos não precisarão se preocupar também com a decoração da igreja, que será oferecida pela própria paróquia. Assim, meus queridos, vem aí o casamento comunitário, uma ótima oportunidade. Pense nisso. Que Deus te abençoe, meu grande abraço e até logo. Muito bem, o programa terminando, né? Vamos falar dos compromissos, né, da agenda da nossa paróquia para essa próxima semana, né? Então, temos aí algumas coisas importantes, né, que teremos nessa semana. A semana para nós começa no dia 15 de outubro, é terça-feira, 7h30 da noite. Teremos o Terço dos Homens, na Igreja Bom Jesus, no bairro Bela Vista e Progresso. Na quarta-feira, 16 de outubro, 7h30 da noite, missa na Igreja Matriz Santo Huberto com a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Esta semana já retorna ao normal, né, as atividades na nossa matriz, né, também do Terço dos Homens, que durante as novenas da Nossa Senhora Aparecida, lá no Ponto Chique, não teve, né? Não teve, ou se teve, teve lá no Ponto Chique, que é o caso do Terço dos Homens, né? Muito bem. Na quinta-feira, 17 de outubro, 7 da noite, lá na Igreja São Pedro e São Paulo, adoração ao Santíssimo Sacramento. Sexta-feira, 18 de outubro, 19 horas, teremos missa na Igreja Santa Terezinha do Rio Selim. Então, sexta, 18 de outubro, 7 da noite. Dia 19 de outubro é sábado, 4 da tarde. Missa lá na comunidade Santa Cecília, lá na Barra do Coxo, né? Lá na divisa da BR-470. Pouquinho antes da ponte, ali da divisa da subida, tem a entrada à esquerda ali, quem vai a Blumenau, e ali é a comunidade da
da Santa Cecília, né? Do Barra do Coxo. Então, 4 da tarde, missa lá, Padre Rafael vai celebrar. Ainda sábado, 19 de outubro, 7 da noite, missa na igreja Nossa Senhora de Lourdes, no Ribeirão Areado. Vamos para o domingo, 20 de outubro, 8 da manhã, a missa dominical na igreja Matriz Santo Huberto, né? A missa mais importante de toda a paróquia, né? Às 8 da manhã, então, a missa dominical. 10 horas da manhã, teremos missa na igreja São Pedro e São Paulo, de Dalbergia, né? A igreja mais antiga aqui da nossa paróquia, né? É de Dalbergia, São Pedro e São Paulo. Dia 20 de outubro ainda, daí domingo, né? À noite, 19 horas, a missa dominical, que volta a ter também normal no domingo, né? A missa final, fechando o domingo. Lembrar aí do casamento comunitário, né? As inscrições vão até o dia 23 de outubro, né? 23 de outubro, inscrições na Secretaria Paroquial. O casamento comunitário será religioso e civil e será no dia 23 de novembro, no sábado, às 4 da tarde, né? Lembrar aí, né? A gente já está divulgando bastante. Vai ter até fotógrafo, né? Tudo liberado aí. O Hernani do Hernani Fotos ali vai estar lá fazendo as fotos, né? E depois ele oferece, né, para quem quiser ali imprimir algumas fotos, ele vai ter à disposição. Vai ter bolo também, né? Vai ter bolo também para os noivos, né? A decoração da igreja também vai ficar toda pronta já. Muito bonito, né? Porque no domingo, dia 24 de novembro, tem crisma aqui na nossa paróquia, também na igreja matriz, né? Fica aí então a lembrança. Ação entre amigos da nossa paróquia Santo Huberto, né? Já está disponível para a grande festa do padroeiro, que será de 1º a 10 de novembro, né? A ação entre amigos custa R$20 uma cartela, né? R$2 o número. E terá como prêmios, uma TV no valor de R$3.000. O segundo prêmio será R$1.500. Terceiro prêmio, R$1.000. Quarto prêmio, um motor de portão eletrônico. Quem tem um portão aí, né, e não tem um motor, quem sabe ganha agora, né? Quinto prêmio, uma pia de granito, né, para botar na churrasqueira ali, né? Muito legal. Sexto prêmio, R$500. Sétimo prêmio, um vale-compras de R$500. Oitavo prêmio, outro vale-compras de R$500. Nono prêmio, R$300. Décimo prêmio, R$300. 11º, R$300. 12º, R$300. Aí prêmios, quatro prêmios em dinheiro, do nono ao 12º. No segundo e no terceiro prêmio também é prêmio, valor em dinheiro. Sexto prêmio também é em dinheiro. Então tem um dinheirinho aí para quem quer pagar uma continha aí que está meio agoniado, né? Não esqueça, então, grandiosa festa em honra a Santo Huberto, de 1º a 10 de novembro, né? De 1º a 10 de novembro. E falar também, né, nossa igreja matriz, o Padre Rafael está organizando, ela está ficando muito bonita, né? Já temos confessionários na igreja, que é do projeto original, 2 confessionários. O Santo Huberto, que ficava ali dentro da igreja, num dos lados onde foi feito o confessionário, né? Esse Santo Huberto não tinha pintura, né? Ele tinha uma proteção, aquela cor dele não era assim original, não. Eu nem sabia disso. O Padre Rafael contou aí pra gente e já mandou pintar o Santo Huberto como ele devia ter sido pintado lá em 1971, né? E não foi, então agora ele foi, né? Depois de 50 e poucos anos, né, ele foi pintado Santo Huberto, né? 53 anos, né? 53 anos. Não é brincadeira, né? E eu não sabia disso. Eu acho que muita gente também não sabia. Mas está ficando muito bonita a nossa igreja matriz. Não deixe de ir lá. Falar do dízimo. Dízimo é partilha e muito importante. Para tudo isso que eu venho falando aí, é necessário ter o dízimo, né? Que eu falei da igreja, as mudanças, tem que ter o dízimo, né? Para fazer o confessionário, né? Para fazer a pintura do Santo Huberto, enfim, né? Nas comunidades também, né? Para manter a igreja de pé, a luz acesa, a água correndo na torneira da pia, tem que ter o dízimo. Qual é o tamanho da nossa generosidade? Pergunto, qual é? Os bispos do Brasil orientam para uma contribuição segundo a generosidade de cada pessoa. Ou seja, a pessoa é conscientizada e convidada a ser generosa. Não há um valor fixo, não deveria haver pelo menos, né?
A quantia depende exclusivamente da opção de cada católico, de cada um. A opção, ela é individual. Nem é o muito que nos deixe pobres, nem é o pouco que nos torne mesquinhos. Pensemos nisso, né? Para dar dinheiro, é muito fácil, né? Você precisa ter dinheiro. Para ofertar o dízimo, você precisa ter fé. Programa Minutos do Evangelho, da Pastoral da Comunicação, da nossa paróquia Santo Berto, 3 anos, na rádio 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. E agora também na 89.9 FM, da rede Vale Norte de Comunicações, a rádio Belos Vales. Então nós estamos ali de segunda a sexta-feira, às 6 da manhã. Na rádio comunitária, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, com reprise às 7 da noite. E no domingo a gente tem um programa de quase 2 horas de duração, também aqui na 87.9 FM. Nossos agradecimentos em nome da Pastoral da Comunicação, em nome da Paróquia Santo Berto e também em nome do Padre Rafael, para todas as pessoas que propiciam, né, esses programas nas rádios aqui da nossa paróquia. Nosso muito, muito obrigado. Que Deus abençoe e proteja a todos, né? Encerrar o programa com a oração ao santo do dia de hoje. Grande devota da Eucaristia, soubeste se alimentar e viver apenas de Jesus. Ajudai-nos a não perder a fé neste grande sacramento e amá-lo com todas as nossas forças, assim como tu fizeste. Que a Eucaristia seja o sentido da nossa vida. Beata Alexandrina Maria da Costa, rogai por nós. Lembrar aí, hoje ainda está acontecendo lá a festa de Nossa Senhora Aparecida na igreja do Ponto Chique. Vão lá, participem, levem a sua família, vamos aproveitar esse momento honrando e amando a Mãe de Deus, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Depois, às 7 da noite, temos a missa na Igreja Matriz Santo Berto também. Desejo a todos um bom final de domingo, uma semana frutífera e abençoada, que todos os seus projetos se realizem. Vamos ouvir a bênção do Padre Rafael, que essa é para todos nós. Um abraço a todos. Meus queridos, nesse lindo domingo, dia do Senhor, eu, Padre Rafael, venho te oferecer a bênção de Deus no nosso programa Minutos do Evangelho, preparado com todo carinho pela Pastoral da Comunicação da nossa paróquia, a PASCOM. E venho desejar, através desse momento, a você todas as alegrias, bênçãos e graças, pela intercessão de Santo Berto, padroeiro de Ibirama, e de todos os padroeiros de nossas comunidades. Que Deus derrame assim infinitas bênçãos sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho e as tuas necessidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um lindo domingo para você.